E se o Senhor, se tu ouvir mais uma vez esta voz, tu diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Volta para o teu lugar, fica no teu cantinho esperando, porque Deus certamente voltará a falar contigo. E a Bíblia descreve então que Samuel voltou para o seu lugar. Mas antes, quando nós descobrimos que Deus fala através dos seus profetas, lá no livro de Jó, capítulo 33, verso 12, 14, 15, a Bíblia diz assim: Deus é maior do que as criaturas humanas. Ou seja, Deus é maior do que nós. Até um cântico que às vezes nós cantamos: Deus é maior. Pois a verdade, Deus fala. Na minha tradução diz assim: ora de um modo, ora de outro, com todos os homens. Porém, os homens, os seres humanos, têm dificuldade de discernir a voz de Deus. Escutem bem o que está nesse texto. Jó, capítulo 33, quando Eli trazia, ou seja, Eliú, trazia para Moisés as suas palavras, sendo ele, nós falamos alguns dias atrás, sendo ele jovem, ele disse assim: Jó, entenda uma coisa, Deus é maior do que as criaturas humanas, Deus é maior do que nós. Porém, na verdade, Deus fala. Há uma tradução bíblica que diz, às vezes por sonho, às vezes por visões. Mas na minha tradução bíblica diz, ele fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não o perceba. Às vezes em sonho ou em visão à noite, quando o sono, ou seja, quando chega o sono profundo, quando os homens adormecem, Deus fala. O Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós. Agora nós falamos sobre Eli dizer para Samuel: tu quer ouvir a voz de Deus? Não saia da tua cama, volta para lá e te deita na tua cama, fica no teu lugar esperando. E interessante que ele poderia ter dito para Samuel: volta para lá, meu filho, e fica de joelhos, orando, buscando, fazendo algum tipo de sacrifício. Não, volta, deita, descansa, porque certamente o Senhor vai falar contigo mais uma vez. Agora, nós encontramos aqui, extraímos daqui alguma coisa interessante. Ele mandou ele voltar para a sua cama, deitar, descansar, porque certamente Deus voltaria a falar com ele. Mas vocês sabem aonde que estava o aposento de Samuel? Em que lugar foi feito a sua cama? Em que lugar Samuel repousava? Está aí na sua Bíblia. Quem aqui poderia nos dar uma ideia aí? Está aí na Bíblia o lugar aonde ele repousava, aonde estava feita a sua cama. No templo do Senhor. Era o lugar aonde ele repousava, aonde ele descansava, dentro do templo de Deus. Quando eu começo às vezes a ler a Bíblia e preparar a mensagem da noite, começa a me vir alguns cânticos na cabeça assim. Não me lembro quem cantou alguns dias atrás. Nos átrios de Deus há um lugar vazio. Vocês conhecem? Já ouviram essa letra aí, né? Parece que é a Alessandra Samadella que canta esse cântico. Nos átrios de Deus
há um lugar vazio. Por que nos atos de Deus às vezes há um lugar vazio? Porque nós deixamos este lugar. Deus disse: volta para lá, fica lá esperando a voz de Deus. Deus vai falar contigo novamente. Mas não era um lugar qualquer, era no templo do Senhor. E é por essa razão que no Salmo 42, versículo 2, Davi, ele traz aqui uma coisa interessante. Ele diz assim: quando eu penso no passado, ou seja, ele está se referindo a um período em que o povo de Israel estavam em Jerusalém, estavam na sua pátria, estavam na sua terra, estavam no seu templo. E ele disse, o salmista: quando penso no passado, sinto dor no coração. E lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus. Saudade do templo. O salmista está servindo a um povo que tinha perdido a sua pátria, tinha perdido a sua terra. Nós mencionamos alguns dias atrás que lá onde eles estavam em Babilônia, o povo dizia assim: mas olha, nos contaram uma história que lá na terra onde vocês viviam, vocês cantavam cânticos muito lindos ao Senhor Deus dos exércitos. E nós gostaríamos que vocês cantassem aqui estes cânticos. E qual foi a resposta? Como poderemos nós cantar em uma terra estranha? Em uma terra distante? Quanta gente se afastou de Deus e eles dizem assim: pastor, eu tenho saudade do tempo em que eu estava na casa de Deus, porque aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar de repouso, aqui é um lugar onde Deus fala com cada um de nós. Vamos ver o versículo: quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus. E uma coisa interessante, ele disse assim: eu ia em procissão, ou seja, eu ia na frente e o povo me acompanhava. Vamos ver o que mais que diz? E todos nós íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Parece-me aquela frase: eu era feliz e não sabia. Vocês acharam o Salmo 42, versículo de número 2. Agora, no Salmo 84, o salmista, agora sim, o salmista Davi, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus ao que permanecer fora dela. Eu às vezes me recordo, isso já fazem muitos anos, eu acho que eu já falei para os irmãos, pois vocês não digam assim: o pastor se esquece das coisas que fala e fica repetindo. Mas alguns não estavam aqui quando eu falei isso. Há muitos anos atrás, um irmão, não sei por qual motivo, mas ele foi proibido de assistir os cultos na igreja. Mas este homem amava a Deus, amava a igreja, e contavam alguns irmãos que ele vinha para o culto, vinha para a reunião, e isso foi aqui muito perto, e antes que começasse a reunião ele ficava a alguns metros próximo de umas figueiras que tinham perto da congregação. Ele ficava por ali, encostado naquelas figueiras. Quando os irmãos entravam para o templo, que se reuniam, ele caminhava alguns passos e ficava sentado, portal, que a gente diz, na porta de entrada, do lado de fora. E os irmãos contam que ali do lado de fora, aquele homem adorava